Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. No livro de Neemias, capítulo 1, nós temos uma palavra que nos traz uma instrução preciosíssima, a qual gostaria de compartilhar com você neste momento. O texto nos dá esse título, Impulsionado pelo Amor. No capítulo 1, verso 2, diz assim a palavra: Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Esta era a condição do povo após terem sido invadidos por Nabucodonosor e passar toda a opressão das consequências de sua desobediência a Deus. Muitas pessoas ignoram os ensinamentos de Deus, ignoram as palavras que o Senhor lhes envia aos corações, ignora todas as instruções provindas dos céus. E estas consequências são encontradas na atitude que nós vamos agora demonstrar a vocês. Observe bem, o povo estava padecendo, sofrendo, destruição total. As portas dos muros de Jerusalém, todas no chão, caídas, queimadas. A cidade destruída, o povo padecendo fome, sendo oprimido, sendo ridicularizado, humilhados pelas nações poderosas que estavam ali no governo. Ao ouvir isso, Neemias ficou muito triste. E diz o texto sagrado: tendo ouvido essas palavras, sentei-me e chorei. Neemias, impulsionado pelo amor que ele tinha à sua própria nação e também à cidade santa, agora, ao ouvir essa notícia, ele começa a chorar, e chorar copiosamente. E diz: lamentei por alguns dias. A tristeza que invadiu seu coração foi muito grande. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então a atitude dele foi clamar ao Senhor, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus que olhasse por ele, que inclinasse os ouvidos e prestasse atenção nas palavras que ele estava dirigindo ao trono da glória do Senhor. E com esta atitude, Jeremias foi colocando a situação de uma maneira muito forte diante de Deus. Diz o texto sagrado que ele ousou confessar os pecados não só dele, como também da nação. Diz assim, então me prostrei diante do Senhor pelos filhos de Israel e peço perdão dia e noite. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Reconhecer os pecados é um caminho para atingir ou para alcançar a misericórdia do Senhor, porque a palavra de Deus nos ensina que Deus é santo e não tolera o pecado. Quando nós estamos em aflição e voltamos os olhos para Ele e confessamos os nossos pecados, Ele ouve, porque Deus compadece do pecador. Ele odeia o pecado, mas tem misericórdia e bondade para com aquele que arrepende dos seus pecados e se volta para Ele. E Ele diz mais: temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem o estatuto, nem o juízo que ordenaste a Moisés, teu servo. Então ele reconhece que havia uma total desobediência a todos os ensinamentos que Deus dera à nação de Israel através de Moisés. E diante disso, ele faz essa confissão e pede perdão. Em seguida, ele lembra uma palavra que Deus havia dito a Moisés. Olha bem, verso 8. Lembra-te, Senhor, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Se transgredirdes os ensinamentos que o Senhor estava passando, os estatutos, as leis, se vocês transgredirem esses estatutos e essas leis, eu vou desfazer vocês como nação e vou espalhar vocês entre as outras nações. Óbvio que o Senhor não está dizendo aqui que vai abençoá-los lá,
mas vai levá-los como escravo, ou permitir que eles sejam escravizados, principalmente naquela época que era assim o procedimento dos povos. O rei que conquistava levava todos como para o cativeiro como escravos. E o verso 9 diz: mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar, porque tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então aqui está uma promessa que Neemias fez Deus recordar. Esta promessa foi feita a Moisés sobre a nação de Israel. Todas as vezes que vocês pecarem contra mim, eu vou puni-los. Mas se vocês, onde estiverem, se arrepender dos seus pecados e se voltarem para mim e pedir perdão, eu os perdoarei e novamente os reunirei na nação. Isso tem acontecido nos dias atuais com Israel e pode acontecer na sua casa, na sua vida. Se você reconhecer de onde você caiu e reconhecer que você pecou contra Deus e voltar os seus olhos para Deus e clamar ao Senhor e se humilhar perante Ele e pedir perdão pelos seus pecados, pelos seus familiares, o Senhor é fiel e justo para perdoar os seus pecados e atender a sua oração. E Ele vai ajuntar novamente a sua família na paz, no amor, na harmonia, na alegria, na presença dEle. Tudo, querido, depende da forma que nós nos postamos diante do Senhor. Viu? Está aí uma orientação precisa. Tudo feito por amor. Neemias intercedeu e alcançou de Deus esta bênção grandiosa. Você também pode fazer isso pela sua casa, pela sua igreja e pela sua pátria. Amém? Vamos orar. Pai eterno, agradeço-te pela instrução do Senhor, que o Senhor nos mostre, ó Deus, os caminhos que devemos andar, como agir, como proceder diante das adversidades. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.